Quem não conheceu a si mesmo não conhece nada. Parece frase de algum filósofo europeu antigo, não parece? Porém, o responsável por dizê-la foi ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Esse texto e muitas outras passagens, algumas bem diferentes do que estamos acostumados, são encontrados nos livros conhecidos como os Evangelhos Apócrifos. Hoje, eu vou trazer mais sobre o que esses textos falam de Jesus e por que a igreja decidiu que eles não podem se tornar públicos. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer estar aqui na sua companhia. Para você entender melhor o contexto, eu tenho que falar um pouco sobre alguns fatos históricos. Tudo começou em 1945, quando um grupo de agricultores egípcios acabou localizando alguns vasos estranhos em uma área distante. Dentro desses objetos havia um grande achado arqueológico, dezenas de textos religiosos, escritos por volta dos séculos II e IV. A descoberta aconteceu na região da cidade de Nag Hammadi e o local passou a ser chamado de Biblioteca de Nag Hammadi. Os autores desses textos, quem são? Você já ouviu falar de cristãos gnósticos? No início do cristianismo, esse grupo era conhecido pelas suas práticas um tanto quanto diferentes dos outros membros da mesma religião. A base da crença deles vinha de um dos ensinamentos mais conhecidos atribuídos a Jesus. Não é necessário igreja para cultuar a Deus. Inclusive, esse grupo dizia conhecer mais sobre o Mestre e ter informações divinas além das que estavam nos 4 evangelhos que abordam a vida do Messias na Bíblia oficial, conhecida também como canônica. Vale lembrar que essa mesma versão das Sagradas Escrituras acaba sendo diferente em diversas linhas do cristianismo, como entre protestantes e católicos, ou ainda em relação aos ortodoxos, por exemplo. Entretanto, eu falo hoje das versões mais conhecidas aqui do nosso lado do mundo. Então, continuando, embora diferentes, os cristãos primitivos e os cristãos gnósticos conviveram bem, de certa maneira, durante vários anos, até um importante evento da história do cristianismo. O famoso Concílio de Nicéia. Ele foi realizado no ano de 325 d.C. Nesse encontro, dos mais importantes da igreja na época, foi decidido quais livros iriam entrar para a Bíblia final. Os livros apócrifos ou gnósticos ficaram de fora da relação. Tudo devido ao conteúdo que traziam, que mostrava um lado, digamos, mais humano de Jesus. Os responsáveis pela igreja primitiva queriam passar uma imagem mais sagrada do homem de Nazaré, assim como de sua própria origem, além de traçar um paralelo claro que Cristo seria o Messias anunciado no Velho Testamento. Os gnósticos não acreditam muito nisso. Alguns grupos acham até mesmo que Jesus teria nascido de um relacionamento carnal e comum e depois adotado por Deus como o Messias. Fato é que depois do concílio, os cristãos primitivos começaram uma verdadeira caçada contra os gnósticos e seus textos. A propaganda contrária a essa linha aconteceu de diversas maneiras. Padres e bispos discursavam sobre como essas obras possuíam apenas mentiras e heresias. Os que eram pegos com elas poderiam sofrer torturas e até mesmo morrer. Os pergaminhos propriamente ditos eram queimados ou jogados no rio. E foi nesse contexto que as escrituras encontradas na biblioteca de Nag Hammadi foram escondidas lá na época. Não se sabe se os cristãos gnósticos fizeram isso para se protegerem ou para preservarem seus credos. Porém, com esses exemplares, os historiadores estão traçando uma nova história para o cristianismo. Importante ressaltar: existem muitos outros textos gnósticos
achados em outros lugares, como, por exemplo, o manuscrito do Mar Morto, encontrado em 1947. No entanto, é da descoberta da biblioteca no Egito que veio a maior parte dos textos, que estavam também mais conservados. São precisamente 53 publicações variadas, cada uma de fontes diferentes e contando histórias que são consideradas um pouco, digamos, controversas. Um suposto evangelho de Maria Madalena estaria entre esses textos, assim como outros. O evangelho de Tomé, o evangelho de Felipe. Como eu já disse, especialistas da história do cristianismo apontam que nessas passagens Jesus Cristo aparece mais humano, fazendo coisas que vão totalmente contra a imagem que a igreja promoveu do Filho de Deus. O melhor exemplo disso seria a relação mais íntima de Jesus com Maria Madalena. Muitos estudiosos alegam, há anos, como a imagem da mulher foi deturpada pela igreja durante séculos. Nesses escritos, as testemunhas afirmam que a suposta prostituta seria, na realidade, a apóstola preferida do Messias, até mesmo beijando-a na boca. No mesmo texto, relata-se o ciúme de outros apóstolos com ela, causando até um certo tipo de rixa entre o grupo. As citações apócrifas, por sinal, possuem essa característica um pouco diferente do cristianismo comum. Eu não quero dizer que essa religião é machista, e sim trazer aquilo que estudiosos estão analisando. O teor das publicações tem uma certa mensagem de valorização à mulher. Madalena, por exemplo, recebia revelações privilegiadas de Jesus, além de ser autorizada a pregar tanto quanto os outros discípulos. O Nazareno, nesses textos, seria alguém muito mais tolerante com os erros das outras pessoas. Além disso, o conteúdo traz uma mensagem mais ligada à procura de espiritualidade e por autoconhecimento, ao contrário da linha da igreja, que dá ênfase à busca pela salvação com o intermédio da própria instituição. Isso pode parecer um pouco complexo, porém, essa ideia se abrange ainda mais. Para muitos gnósticos, Deus não era perfeito e, assim como os humanos, estava em constante evolução. A saída para a punição eterna seria, para vários grupos, o conhecimento. E é daí que surge a palavra gnosis, conhecimento em grego. Para deixar as diferenças ainda mais claras com a igreja, essa busca deveria ser algo individual, o que, em teoria, afastaria mais os fiéis. Lembra da frase lá no início? Quem não conheceu a si mesmo, não conhece nada. Então, é sobre isso que se trata. Outro desdobramento dessa linha de raciocínio, a culpa. Um sentimento que é fartamente usado na igreja. Algo que muitos dizem que é uma maneira de manter os fiéis com medo. É deixada de lado por vários grupos gnósticos. O mundo para eles é imperfeito. Erros e acidentes acontecem. Por isso não existe a necessidade de ficar se culpando. Vale ressaltar ainda que, historicamente falando, nem mesmo os textos canônicos podem ter sua autoria confirmada. É impossível dizer até hoje se o Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito pelo próprio Mateus. No cristianismo primitivo não havia uma instituição que coordenava os textos e autenticava sua veracidade. Os cristãos da antiguidade eram perseguidos pelo Império Romano. E a maioria deles vivia em subúrbios muito parecidos com as favelas atualmente. Depois da morte de Cristo, ficou muito fácil para qualquer um dizer ser aquele apóstolo ou alguma pessoa que conheceu e acompanhou o Mestre. Por isso, como você deve ter percebido, é ainda mais difícil atestar se esses textos apócrifos são reais ou não. Fato é que a igreja gnóstica cristã tem registro em vários países. Os grupos nunca deixaram de existir, porém, com as descobertas de mais publicações ocorridas principalmente no século XX, esses religiosos ganharam força e se uniram. Eu quero ressaltar mais uma vez
que a fatos respeita a crença e a fé de todos. E o que foi colocado aqui hoje são informações escritas por especialistas na área. Agora, antes de ir, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Os textos apócrifos para você são verdadeiros ou são histórias sem fundamento?